Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Já no começo aqui do vídeo, deixa seu gostei, se inscreve aqui no canal que a gente vai conversar hoje sobre a manipulação para felinos. Quando nós falamos em felinos na farmácia magistral, primeira coisa que a gente tem que entender é o cuidado com as medicações que vão ser administradas nesses animais. Por quê? Porque os gatos, eles são cheios de peculiaridade, eles têm um metabolismo e uma biotransformação diferente de cães ou de outros animais. Então, dentro da farmácia de manipulação, é uma espécie que requer aí um pouco mais de cuidado. E quais são os pontos importantes na manipulação para felinos? A primeira coisa é a segurança. Então, saber qual é a medicação que pode ou não pode ser utilizada para esses animais, saber quais são os componentes da formulação que podem ou não ser utilizados nesses animais. Então, não é só o remédio, mas também a base que vai esse remédio, ela precisa ser muito segura para esses animais. Pensar também na via de administração, então dificilmente vai conseguir fazer administração para esse animal em cápsula, então a gente tem aí as formas farmacêuticas inovadoras para facilitar esse trabalho, então fazer em suspensão, fazer em pasta fica muito mais fácil. Lembrando que se farmacotecnicamente for inviável, aí não tem como a gente fugir de fazer em cápsula. Outra coisa também é a atenção ao comportamento dos animais. Então, os felinos, eles têm muito mais o comportamento de lambedura, de passar horas do dia se lambendo do que os cães. Então, isso já é um sinal que a gente tem que tomar muito mais cuidado com qualquer formulação de uso tópico que a gente vai passar nesse animal. Porque ele vai se lamber, pode acabar ingerindo essa medicação e pode acabar se intoxicando. E nós temos que pensar que os casos de intoxicação medicamentosa, eles correspondem ao maior percentual de casos de toxicidade nesses animais, principalmente relacionado à dose. Então, as pessoas têm uma medicação em casa que utilizou no cachorro, então fala, mas o gato também está precisando, a mesma dose que eu fiz no cachorro, eu vou fazer no gato. E aí acaba intoxicando esse animal. Por quê? Porque são espécies diferentes, com biotransformação diferente e com peculiaridades diferentes. Então, um dos maiores casos de intoxicação na clínica veterinária são através dos próprios medicamentos. E uma coisa muito importante que a gente tem que pensar é que a terapia felina ela precisa de muito estudo e muita dedicação. Então, até põe um slide aqui, que vocês não estão vendo o slide, mas já falando, quem quiser saber mais sobre os felinos, pode entrar aqui, eu vou deixar no link da bio. É um curso EAD sobre manipulação para felinos, então quem tiver curiosidade aí ou quiser saber mais, é só entrar em contato aqui com um dos consultores ou através da loja da Consufarma. Então, uma coisa que eu sempre repito, o gato, ele é um pequeno gato, ele não é um pequeno cão e ele também não é um pequeno humano. Ele é uma espécie específica, então a gente não pode fazer a mesma terapêutica que faz numa criança, fazer nesse gato. Ou a mesma terapêutica que faz no cachorro, fazer no gato, que pode dar problema. E por que acontece isso? Principalmente por dois motivos. O primeiro é a metabolização dos fármacos, que deles é diferente, e depois por causa da estrutura da hemoglobina. Então, qual é a relação aí com a metabolização dos fármacos? Os gatos, eles apresentam uma deficiência relativa de uma enzima que chama glicuroniltransferase. Essa glicuroniltransferase, ela catalisa as reações de transformação, as reações metabólicas de conjugação, que são as mais importantes nos mamíferos. Então, o que a gente precisa ali? Tem a glicuroniltransferase, ela faz o processo de glicuronidação, esse medicamento, essa droga, esse componente, qualquer que seja ali o ativo que entrou, ele vai sofrer a excreção para que seja eliminado do organismo. Como eles têm a falta da glicuroniltransferase, eles não têm essa fase da excreção. Então, esse medicamento ou esse componente, ele não é excretado, ele continua rodando no organismo, o que pode levar a esse animal a uma intoxicação. Por isso que é muito importante a gente saber quais os medicamentos e quais os componentes são utilizados para felinos, principalmente se eles sofrerem biotransformação por glicuronidação. Então, quando a glicuronidação ela não é efetiva, eles têm uma via alternativa, que é a sulfatação. Mas qual o problema? Nos gatos, essa via, que é a sulfatação, ela vai saturar muito rápido. Então, vai acontecer a mesma coisa. Não tem a excreção, vai ter a reabsorção e esse animal pode sofrer intoxicação.
Isso com relação ao metabolismo, a biotransformação. E com relação à hemoglobina, então qual é o principal problema? Os gatos, eles são muito mais suscetíveis à metahemoglobinemia e à formação de corpúsculo de REMS, porque eles possuem um número maior de grupos sulfidril na hemácia. Então, esses grupos sulfidril, eles sofrem oxidação e essa oxidação pode levar aí a uma metahemoglobinemia. E os gatos têm essas hemácias muito mais oxidáveis, um número maior de hemácias oxidáveis do que o ser humano e o cão. E aí, como exemplo, eu trouxe para vocês os principais fármacos capazes de provocar reações adversas em gatos. Com relação à formação lenta dos glicuronídeos, pela deficiência da enzima glicuroniltransferase, nós temos ácido acetil salicílico, derivado de salicilatos, cloranfenicol, compostos fenólicos, principalmente o gato não metaboliza compostos fenólicos, álcool benzílico, analgésicos opioides. Já com o risco de formação de metahemoglobinemia e corpúsculo de REMS, a gente tem paracetamol, benzocaína, antissépticos urinários e o propileno glicol. E também tem a chance de ter alguma reação idiosincrática, que são benzoato de benzila, enemas de fosfato, griseofulvina, entre outros. Por isso, se você se interessa muito sobre essa parte de felinos, entra aqui no link, dá uma olhada nesse nosso curso EAD de manipulação para felinos. Ele é muito importante, muito interessante, tem muito mais informação. Aqui eu tenho que falar rapidinho com vocês, só para a gente mostrar qual é o produto. Mas se você se interessou, entra aqui no link. E quais são as formas farmacêuticas mais fáceis de serem administradas para os felinos dentro da farmácia de manipulação? O primeiro é a pasta. Então, sempre que a gente fala de pasta, já vem na cabeça os felinos. Claro que os cães também podem utilizar, mas é uma forma de administração muito prática para gatos. Essas pastas, normalmente, ela vem numa embalagem, já em formato de seringa, com um bico bem flexível, bem fácil de administrar. Eles já vêm com uma rosca doseadora para fazer na dose correta para esse animal. Em segundo lugar, pela escolha dos tutores, vem a suspensão, que ela é líquida, é muito mais fácil de puxar com uma seringa dosadora e fazer a administração na boquinha do gato. Depois tem as gotas também é bastante fácil, o animal está lá dormindo tranquilo, o tutor vem com a gotinha e já pinga também na boca. Aliás, eu acho até legal que eu grave aqui para vocês, mostrando, fazendo administração nos gatos dessas formas farmacêuticas. Então eu tive essa ideia, podem esperar que para o próximo vídeo a gente vai fazer essa administração para vocês verem como é. Outra coisa também, a gente tem para uso tópico as loções. Então já conversamos num outro vídeo que as loções são mais fáceis, principalmente pelo tanto de pelo que o animal tem. Então ela fica muito mais leve, muito mais fluida, muito mais fácil de ser retirada depois. E também ainda de uso tópico o spray, que também é uma forma de farmacêutica bem fácil de a gente aplicar qualquer coisa no gato. Lembrando que, se não tiver como evitar, a gente vai fazer um banho terapêutico nesses animais, mas os felinos não aceitam tão tranquilamente assim como os cães. E por último, um cuidado muito importante que a gente tem que ter com qualquer coisa que passe de uso tópico nos animais, como eu falei no início do vídeo. O gato, ele tem o comportamento de lambedura. Então, tudo que você passar na pele dele, ele vai lamber. E aí ele pode ingerir e pode se intoxicar. Então, pensou em felinos? Muito cuidado com o que nós vamos medicar, qual é os componentes dessa forma farmacêutica e qual a forma farmacêutica principal. Bom, eu vou terminar por aqui. Deixa seu gostei, se inscreva aqui no nosso canal. Eu vou deixar o link desse curso EAD de manipulação felina. Então, se você se interessou, entre em contato com um dos nossos consultores ou no site da loja da Cons Farm. Então, pessoal, até o próximo vídeo.